Doutor Drauzio Varela. Doutor Drauzio, bom dia. Tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Mário. É um prazer estar aqui com você e com os amigos da Bahia. Doutor Drauzio, um ano, né, foi decretada a pandemia e no momento nós estamos, o Brasil virou o epicentro dela e a gente não está vendo, assim, a curto prazo, uma solução para isso. De um lado, as pessoas irritadas já com os fechamentos, do outro lado, um aumento no número de mortes e infecção, e ainda um governo que vacila e não toma providência. Qual a sua opinião sobre tudo isso, doutor Drauzio? Mário, já fui otimista, até bem otimista, porque em janeiro do ano passado, quando ainda não havia casos no Brasil, eu achei, como muitos outros acharam também, que essa epidemia, que haveria uma epidemia, mas que ela não provocaria mais mortes do que as gripes comuns. Mas em fevereiro, quando a doença chegou na Itália e lotou as UTIs da Itália, todos nós entendemos o que estava se passando. E aí o Brasil reagiu como? A doença chegou aqui, nós tínhamos que ter tido naquele momento uma liderança nacional que coordenasse todo o esforço de combate à epidemia, porque essa é a função dos governos, não é? O governo não pode resolver o problema sozinho, evidentemente. Ele tem que conclamar todos os governadores, todos os prefeitos, todas as autoridades para ter um combate uniforme, uma organização do combate à epidemia. Quando eu vi pela primeira vez o presidente da República dizendo que não, nós temos que trabalhar, não podemos paralisar a economia, eu achei que ele até podia estar bem intencionado, assim, teoricamente, né? Certo, certo. Embora eu achava que ele estava errado, porque o que mantém a economia paralisada não é o isolamento, é o vírus, não é? É a doença que mantém a economia. Você não vai investir, gastar dinheiro quando está uma doença se disseminando pela população. Mas quando eu vi ele saindo sem máscara e promovendo aglomerações, eu pressenti que ia acontecer uma tragédia no Brasil. Não que ele seja o único responsável, claro que não, mas ele como líder, ele tem que dar o exemplo. E se o exemplo que ele dava e tem dado era esse, como a população vai reagir? Um homem que tem popularidade, como é que os que confessam dos mesmos ideais dele vão reagir? E aí nós partimos para uma situação muito confusa no Brasil, em que os médicos, os epidemiologistas, as pessoas que entendem de saúde, diziam, olha, tem que usar máscara, não pode fazer aglomerações, há momentos na epidemia que a gente tem que recuar, tem que decretar pequenas fases de isolamento, de restrição de movimentação. E, ao contrário, o governo, o presidente da República dizia que isso não era assim, que não precisava nada, que nós não podíamos ser maricas, etc. E o que é pior, nessa hora, toda essa negação fez com que a gente não comprasse vacinas, que seria a única saída para o nosso problema. E nós chegamos agora nesse estágio em que estamos, com a epidemia se disseminando, correndo à solta no Brasil, sem vacinas para administrar, e você, outro dia, viu o ministro da Economia dizer a única solução para a economia são as vacinas. Agora ele percebeu? Doutor Drauzio, e esse tratamento que se disseminou pelo país de hidroxicloroquina e ivermectina como uma forma de resolver antes, quer dizer, um tratamento preventivo? Qual a sua opinião sobre isso? A opinião é de todos os médicos que acompanham a literatura, que leem e são capazes de entender o que leram, é que, infelizmente, nós não temos nenhum tratamento precoce para o coronavírus. Agora, você imagina, você tem um presidente da República que sai defendendo a cloroquina. Defendendo não só, tomando medidas práticas. Farmácia do Exército tendo que produzir cloroquina.
aceitando a desova de cloroquina aqui no Brasil, que foi feita pelo ex-presidente Trump nos Estados Unidos, que também era um defensor da cloroquina, mas não teve como encaixar esse medicamento no tratamento precoce lá, porque lá os médicos enfrentam processos quando prescrevem tratamentos que não são indicados. Desovou aqui no Brasil mais cloroquina ainda. E nós distribuímos o kit do tratamento precoce, o kit COVID, que tinha cloroquina, ivermectina, um antibiótico que você não compra na farmácia sem receita médica, que era a azitromicina, e uma série de outras bobagens. Isso foi distribuído pelo país inteiro, isso foi um crime cometido contra a saúde da população. E a partir daí, houve sempre, como há sempre, né, médicos que, por razões ideológicas, porque eu não consigo enxergar outras, passaram a defender o tratamento. Então você imagina a população como fica confusa. De um lado, o presidente e até médicos defendendo o tratamento precoce. De outro lado, outros médicos que dizem não adianta, não existe tratamento precoce. Aí como é a população reage? Bom, tem uns médicos que dizem que não existe, outros médicos que dizem que isso ajuda. Eu vou tomar o remédio. Vou tomar, pelo sim, pelo não. Né? É assim que a população reage, né? Infelizmente. Doutor Drauzio, ultimamente, eu, inclusive, tenho ouvido alguns médicos infectologistas dizendo que não falam da cloroquina, mas do uso da ivermectina. O senhor tem alguma informação sobre isso? A ivermectina não tem nenhuma ação contra o coronavírus. Isso não sou eu que estou dizendo agora, isso dizem todos os trabalhos científicos publicados e mais. Isso diz o laboratório que produz a ivermectina, que há poucas semanas atrás disse que ela não tinha nenhuma ação contra o coronavírus. Eu só acho um pouco estranho eles terem levado tanto tempo e tantas vendas mais tarde para dar esse tipo de informação. Agora, se o próprio laboratório produtor diz que não age, nós temos um problema sério aí, né? Como é que os médicos prescrevem um medicamento que o próprio laboratório que produz a droga diz que não age? Nós temos aí na Bahia um grande hepatologista, o Dr. Raimundo Paraná, que você deve conhecer. Sim, muito, muito. O Paraná diz que tem casos de insuficiência hepática aguda, fulminante, com necessidade de transplante de fígado por causa da ivermectina. Porque essas pessoas vão na farmácia, compram a droga, tomam o segundo, sabe-se lá que esquema, se não estão tomando em doses exageradas, se não estão tomando por muito tempo. Então, você não pode ter esse tipo de indicação feita por gente que não entende absolutamente nada desse tema, né? Doutor Drauzio, quanto às vacinas, nós estamos hoje no chamado beco quase sem saída. Não é? O presidente, algum tempo atrás, disse que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, então eles que venham vender. Né? Agora ele está fazendo entrevistas ao vivo com o presidente da Pfizer. Eu não consigo entender isso, realmente não consigo. O ministro da Saúde disse que nós vamos ter milhões de vacinas, depois começa a diminuir. Aqui na Bahia, por exemplo, eu vou fazer 77 anos daqui a 10 dias. Eu não tomei vacina, não chegou minha vez ainda. Por quê? Porque não tem vacina. E aí, doutor, como é que a gente vai fazer para imunizar o povo e dar uma parada nessa pandemia? Mário, você não foi vacinado ainda, e essa é a razão pela qual nós tivemos ontem 2.400 mortes. O país do mundo em que morreu mais gente. Isso. Nós não temos vacina. Nós temos uma população que decretou o fim da epidemia por conta própria, passou a se reunir nos bares, nas festas, enfim, todo mundo já estou cansado, eu não aguento mais. Nós tivemos no carnaval essas multidões reunidas. Isso. Aí, estamos pagando esse preço agora, estamos colhendo os resultados dessa desídia, né? Se nós tivéssemos vacina nesse instante, seria diferente. Mas pense o seguinte, Mário, nós temos um dos maiores programas de imunização do mundo, reconhecido mundialmente por todos, pela Organização Mundial da Saúde, por todas as organizações internacionais.
Nós chegamos a vacinar 18 milhões de crianças contra a poliomielite no passado, em um único dia. Olha que estrutura é essa. Nós vacinamos contra a gripe suína, e no ano 2010, não lembro bem, nós vacinamos 89 milhões de brasileiros em 3 meses, 1 milhão de pessoas por dia. O serviço era muito organizado. O que nós fizemos? Nós colocamos um ministro da Saúde, que é uma pessoa que não entende de saúde, ele mesmo reconheceu, disse que não sabia o que era o SUS, porque ele, como militar, tinha usado só os hospitais militares. Você nomear um ministro da Saúde do Brasil que não sabe o que é o SUS, é grave, né? É muito grave. Não digo que precise ser um médico, uma grande autoridade, não, mas precisa saber o que é o serviço de saúde brasileiro, que é o maior serviço de saúde do mundo. Não é? O Brasil tem a pretensão de dar saúde para todos os brasileiros. Não é? Aí você pega essas pessoas, eles tiraram muitos técnicos do serviço de imunizações, do Programa Nacional de Imunizações, e colocaram militares no lugar, que são pessoas que também não entendem de imunização, não tinham experiência. E nós aí temos agora um serviço completamente desorganizado. Por que é importante você ter esse serviço? Porque senão vira bagunça, que é o que aconteceu com as vacinações. Numa cidade, o prefeito diz, vou vacinar todo mundo com mais de 60 anos, que foi o que aconteceu em Caxias, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 60 milhões, foi uma fila de pessoas com mais de 60 anos, uma fila de milhares de pessoas. Ele tinha um pouquinho de vacina, daria para vacinar algumas pessoas e pronto, ficou aquela fila enorme. Aí o outro diz, não, eu tenho que vacinar os professores de educação física. Vacina. Na cidade vizinha, os professores de educação física não têm direito a tomar vacina, porque não foram estabelecidos com prioridade. Olha a confusão que você cria na cabeça das pessoas, quando isso é uma coisa que já estava organizada no Brasil. Já estava organizada. Eu dei uma entrevista para uma TV baiana que é inacreditável. As vacinas do Butantan foram distribuídas para o Ministério da Saúde numa segunda-feira. Dei entrevista às 7 horas da manhã, Mário. Às 7 horas da manhã, as vacinas tinham chegado a 169 municípios baianos. A Bahia, eu acho que tem 174 municípios. Posso estar enganado, mas é... Não, tem 417. 417? Nossa, estou falando tudo errado, então. Mas, enfim... Não, mas se chegar em 169 em um dia é de muito, né, doutor? Não, chegou a todos, com exceção de 5 municípios, que iam chegar até a hora do almoço, começo da tarde. Olha que loucura é essa. As vacinas saíram de São Paulo para Brasília na segunda de manhã. Na quarta-feira, às 7 horas da manhã, faltavam 5 municípios para chegar. Pelo menos foram os dados que eu vi no próprio programa. Sim. Olha que capilaridade tem o Programa Nacional de Imunizações. Olha que capilaridade. Que nós sabemos vacinar, a população confia nas vacinas. E isso tudo foi jogado no lixo, porque nós... não temos vacina, pela primeira vez começamos uma campanha de vacinações sem vacinas e temos uma autoridade máxima do país dizendo que não vai tomar vacina, que você pode virar um jacaré quando toma vacina. Doutor Drauzio, é demais. Agora, a Bahia continua dando um grande exemplo. Viu? O governador tem mantido contato com todos os prefeitos, independente de partido, inclusive o novo prefeito da capital. Eu lhe falei, inclusive, com a CM Neto, ele tinha uma ligação que trataram independente de política, é como deveria ser. Nessa hora não tem política partidária, não tem ideologia, não tem nada, tem saúde, vida. Doutor, agora o presidente quer se segurar no tal nasal spray, que foi experimentado por 30 pessoas em Israel. Diga alguma coisa aí, doutor Drauzio Varela, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu queria elogiar os governos da Bahia, que realmente deram um exemplo para o país inteiro.
né, se uniram, mesmo, independentemente dos partidos políticos, as desavenças pessoais, os problemas todos que a política gera no dia a dia. E a Bahia tem enfrentado muito bem. Lógico que com muitas dificuldades, que não é uma situação fácil. Essa viagem desse grupo que foi para Israel é um absurdo, porque você não pode usar o dinheiro nosso, do público, para fazer uma palhaçada dessas. Uma droga, um spray nasal, está sendo testado, ainda nem em fase 1. Trataram 30 pacientes. Você manda uma equipe pessoalmente para Israel, na era da internet, eu estou aqui em São Paulo, você está aí em Salvador, Mário, você podia estar em Pequim, nós estaríamos conversando do mesmo jeito. Tudo bem, tem interesse numa coisa dessas, o que é um absurdo do ponto de vista médico, porque não tem sentido nenhum. Pô, faz uma reunião pela internet, discute com os profissionais, não faz essa palhaçada de mandar uma equipe lá a troco de... Na verdade, o que acontece, Mário, vamos ser sinceros aqui, o presidente quer tirar um coelho da cartola. Ele conduziu desastradamente a política de combate à epidemia. Ele quer tirar um coelho da cartola, de dizer, agora eu tenho, a cloroquina perdeu a moral, né? Então agora ele quer achar um outro tratamento. Não, mas eu que trouxe para o Brasil tal tratamento. Olha, se existisse coelhos na cartola para ser tirados dessa forma, outros governantes mais inteligentes já teriam feito isso há muito tempo. Claro. Doutor Drauzio, muito obrigado, viu? É sempre uma maravilha conversar com você. Muito, muito obrigado mesmo. Um grande abraço e espero que a gente continue a se ver ainda aqui assim, remotamente, mas é melhor do que mandar uma embaixada aí para Israel, para São Paulo. Eu queria aproveitar a oportunidade e a popularidade do seu programa para dizer o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito difícil. É o pior da epidemia. Nós chegamos a 2.400 mortes no dia de ontem, podemos chegar a 3.000. O Brasil pode se tornar o campeão mundial de mortes pelo coronavírus. Nós temos potencial para ultrapassar os Estados Unidos, inclusive. Não é à toa que está acontecendo uma coisa dessas. Como é que nós temos que agir como brasileiros, como cidadãos que se preocupam com os outros, se preocupam com o futuro do país e se preocupam com que país nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos? Nós temos que usar máscara, nós sabemos como fazer para evitar a disseminação do vírus, temos que usar máscara. A desculpa de que é desconfortável é ridícula. Quer dizer, você, para não passar um pequeno desconforto, coloca as pessoas mais frágeis em risco de morrer. E nós temos que evitar as aglomerações. Tem gente que não pode ficar sem sair de casa, tem que sair de casa. Façam isso com máscara. Evita aglomeração na medida do possível. Já chega o que as pessoas se aglomeram nos transportes públicos porque não tem outro jeito. Agora, não tem sentido, numa fase como essa, você fazer festa, você se reunir nos bares, todo mundo sem máscara, colocando em risco a vida dos outros, porque são essas pessoas que mantêm a epidemia brasileira do jeito que está. Muito obrigado, Mário. Um abraço a todos. Grande abraço, doutor. Grande abraço. Muito obrigado mesmo.